Oi meninas, tudo bem? Boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter uma live com o primeiro cirurgião plástico de Campinas. Nós vamos falar sobre a prótese de recuperação em 24 horas e também sobre a mastopexia. Vocês podem estar enviando as perguntas de vocês pela caixinha de perguntas com uma interrogação ou também pelos comentários, tá bom? Quem quiser mais descrição, fica a caixinha de perguntas. Doutor Ricardo, eu já mandei a solicitação para a live, só estou esperando o doutor aceitar. Oi, tudo bem, doutor Ricardo? Boa noite, Mari. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com seus seguidores. Imagina, o prazer é meu. Primeiro cirurgião plástico de Campinas e que recentemente fez o curso de Real Recovery, né, com o doutor Tiago Cavalcante. Também já fiz algumas lives com ele. Exatamente. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre prótese de mama, que é o que o seu público gosta muito de falar, né? E vamos também dar uma pincelada sobre cirurgia de mastopexia, de queda de mama, né? Uhum. Eu gostaria que o doutor se apresentasse para as meninas, né, sobre de onde o doutor é, né? Eu já comentei que é Campinas, mas o doutor puder falar, e sobre sua formação também. Então, Mari, na realidade, eu sou nascido em Minas, eu estou em Campinas já há 35 anos, né? Eu fiz faculdade aqui na Unicamp em Campinas e fiz a formação em cirurgia geral, em cirurgia plástica também na Unicamp. E nós estamos completando agora 30 anos já de consultório. Nossa, é bastante experiência, né? Isso é verdade, bastante chão que a gente já rodou. Uhum. Eu vou dar início aqui às perguntas e daí pode ser que surjam algumas dúvidas das meninas durante a live. Então daí nós vamos respondendo para interagindo com elas, tá bom? Perfeito. A primeira pergunta é: o que tem de novo em prótese de mama? Bom, você já contou, né? O que mudou foram os protocolos, ou seja, como nós fazemos a preparação, a cirurgia, a anestesia e o segmento no pós-operatório. Por isso, nós temos hoje um protocolo que a gente chama de recuperação rápida. Através dele, nós podemos preparar a paciente para uma escolha melhor da prótese. Nós temos uma técnica cirúrgica e uma técnica anestésica de recuperação mais rápida. Então, você retoma suas atividades de forma mais precoce. Uhum, obrigada. O que é o sutiã interno? Sutiã interno é uma técnica que visa impedir que o suco da sua mama desça em direção à barriga. Como você faz isso? Você prende uma parte que a gente chama de fáscia na parte de cima da mama. Então, a sua mama fica sustentada por um suco muito mais resistente. Esse sutiã interno hoje é feito por um fio especial que chama fio farpado. Ele faz com que a mama tenha mais resistência e um resultado mais duradouro. Ou seja, o sutiã interno nada mais é do que fixar o suco da sua mama numa posição correta para evitar que ele caia ou que ele desça em direção à barriga. Uhum. Essa descida seria o bottom out? Não, o bottom out, na realidade, o que acontece no bottom out? É quando toda a prótese ou todo o conteúdo da mama desce por cima do suco. Uhum. E sobre os fios farpados, né? O doutor falou. Qual que é o diferencial do fio farpado? O que é o fio farpado? Bom, o fio farpado nada mais é do que um fio comum, na onde foram desenhados escarpas, pequenas espículas. Isso faz com que ele tenha uma capacidade de tração muito maior. Então, ele gruda os tecidos de forma mais efetiva e ele permite que a recuperação seja mais rápida. Uhum. É um fio de alta qualidade, no caso, né? Exatamente. É um fio diferenciado. Ele é especificamente para fechamento de áreas que tenham grande tensão, como, por exemplo, uma cicatriz de uma prótese de mama. Uhum, obrigada. Qual a diferença nos desenhos da prótese? Por exemplo, a redonda, anatômica, cônica, qual que é a diferença entre elas? Bom, então uma prótese redonda, como você vê aqui, o centro dela tem a mesma distância
e tem um raio igual, ou seja, ela faz o desenho de tal forma que o centro de gravidade da prótese esteja exatamente no meio dessa prótese. Então, o que é uma prótese anatômica? Uma prótese anatômica é uma prótese que é mais longa e ela pode ser mais estreita ou mais larga. Nós vamos escolher isso conforme o desenho do tórax. Portanto, você pode ter uma prótese anatômica que é mais larga e tem menos altura, e uma prótese anatômica que seja mais longa, mas que seja estreita. Isso os fabricantes têm tabelas especiais e vai depender realmente do desenho do seu tórax. Por isso que o Dr. Tiago, que já esteve com você várias vezes, fala sobre os 5 pontos de Adams. O que é isso? Os 5 pontos. São 5 formas de nós medirmos a mama para que nós tenhamos uma prótese adequada para aquele perfil de paciente, para aquele desenho de tórax. Uhum. E no caso, pacientes que buscam uma mama mais natural, o mais indicado é a prótese anatômica, e para aquelas que buscam seios mais marcados é a redonda? Muito boa pergunta. Então, quanto mais redonda for a prótese, mais alta for a prótese, mais você vai ter um desenho que a gente chama um desenho de uma prótese balão, ou aquela prótese que é muito protusa. A prótese anatômica, como ela tem um polo superior um pouco mais baixo, ela permite um resultado mais natural. Mas não necessariamente você vai ficar sem colo. Todas duas desenham colo. Inclusive, isso é um erro muito comum. As meninas sempre acham que a prótese de perfil super alto vai permitir um colo mais desenhado. Não necessariamente. O que vai permitir um colo mais desenhado é a escolha de uma prótese correta para o seu tórax. Uhum. E até pelo que eu vejo aqui na página, às vezes um perfil alto fica bem mais bonito que um super alto, porque cada tórax é um tipo de prótese que vai ficar melhor, né? Tórax mais largo, perfil alto. Tórax mais estreito, perfil super alto, né? Perfeito, isso mesmo. Então, quanto mais largo for o tórax, mais larga tem que ser a prótese também. E você falou muito bem, a prótese super alta fica muito bem naquelas pacientes que têm um ombro bem estreito. Uhum. Surgiu uma pergunta, depois eu vou fazer todas as perguntas que vocês enviaram na live, mas como a gente está nesse assunto, surgiu uma referente a esse assunto. Aqui perguntaram, é a Dani, a técnica do all plane, dá para ficar um colo marcadinho? Quero meio termo. Então, na realidade, a técnica de dual plane foi desenhada e foi desenvolvida para dar um colo mais desenhado, e depois nós tivemos aí um avanço nessa técnica, que foi o desenvolvimento do grip plane, que nada mais é que um plano de agarramento, ou seja, você traz a prótese mais para o meio, isso desenha mais o colo e desenha muito melhor o decote, que é o que as meninas chamam hoje de clivagem. Clivagem nada mais é do que o desenho do decote, o seu V mais bonito no decote. Uhum. Até tem, o doutor já acabou respondendo duas perguntas, né? Que aqui perguntaram qual que é a diferença do dual plane para o grip plane e também o que são as linhas de clivagem. Muito bem, então vamos recapitular, porque isso é uma dúvida muito comum. Bem, então vamos lá. A clivagem ou o desenho do decote da mama, ele pode ser feito e fica muito mais bonito com dual plane. O dual plane, na realidade, é uma forma de você desenhar a entrada para a loja onde você vai colocar a prótese. Então, você desenha um caminho para que essa prótese fique parcialmente debaixo do músculo e parcialmente fora. E existem vários tipos de dual plane. O grip plane, que foi desenvolvido pelo Dr. Tiago, é uma forma de, como o próprio nome diz em inglês, é uma forma de segurar a prótese, ou seja, a prótese fica mais segura e impede que ela se deslize para as laterais. Então, clivagem é o desenho do V, é quando a gente tem um decote e marca muito bem essa parte medial do tórax. O colo, nós podemos desenhar ele com a prótese e nós podemos até associar a técnica híbrida, que é colocando um pouco de gordura para deixar esse colo mais desenhado, como faz o médico australiano Dr. Mirosenic. Uhum. E no caso, esse grip plane, ele não faz com que as mamas caiam para o lado, né? Que é o que acontece com as próteses subglandulares, né?
Que as Essa, meninas sempre reclamam que quando deitam, né, a prótese, ela se espalha. Do sutiã fica lindo, até mais marcadinho, porque fica mais molinho, né? Porém, quando elas deitam, desaba. aí lembre-se, quando você coloca a prótese debaixo da mama, sempre vai ter um descolamento para a lateral da mama. Por quê? Porque nem todo mundo tem o tórax quadrado. Nós temos o tórax levemente ovalado. Como ele é levemente ovalado, o que acontece? Sempre que nós estamos deitados, a mama tende a escorrer para a lateral. E aí tem uma coisa muito interessante, Mário, que vale a pena discutir. É quanto você tem de distância entre as mamas, ou seja, qual é a largura do seu osso que fica entre as mamas, que nós chamamos de externo. Quanto mais largo ele for, mais você vai precisar da técnica híbrida e mais distante fica um polo do outro. E isso independe da altura, né? Porque uma mulher baixinha pode ter esse externo. É externo? É isso, doutor? Exatamente. Pode ter um externo mais largo do que uma menina de 1,75 m? Isso é constitucional, isso é simples de fazer. Você observa em casa, há um intervalo entre as mamas e fica uma parte plana. Essa parte plana e duro é o osso externo. Sobre essa região, nós não podemos colocar a prótese, mas nós podemos usar técnicas para mitigar esse desenho muito alargado. Uma delas é a mamoplastia de forma híbrida. Uhum. Obrigada, doutor. Como que você escolhe o tamanho da prótese? Bom, isso aí, hoje, nós podemos escolher de duas formas. Há uma questão objetiva, quer dizer, é uma escala. Essa escala foi proposta por um médico americano chamado Adams. E são 5 medidas que nós levamos em consideração. A largura da sua mama, a posição do seu biquinho em relação ao ombro, quanto você tem de elasticidade na mama quando você puxa ela para frente, quanto que você tem de tecido recobrindo a mama e qual que é a distância entre o biquinho até o sulco. Isso nós chamamos de técnica bidimensional. E hoje existem técnicas um pouco mais requintadas, que ajudam muito a quebrar a expectativa e ensinar as pacientes que vão fazer uma prótese de mama, que é o uso de simuladores. Eles estão cada dia mais modernos e eles permitem que a gente tenha um trabalho muito mais efetivo sobre a expectativa da paciente. Uhum. Obrigada, doutor. Onde é colocada a prótese? Existe um plano melhor? Por baixo, por cima do músculo, dual plane, grip plane? Bem, na técnica de recuperação rápida, sempre nós utilizamos o dual plane. E ele é um plano em que você vai ter a prótese 90% recoberta pelo músculo e apenas uma faixa inferior que ela fica recoberta pela mama. Então, essa é a parte do dual plane. Então, no dual plane você vai ter praticamente toda a prótese recoberta por esse músculo, ok? Nós temos a técnica submamária. A técnica submamária nós deixamos para alguns casos limitados, porque ela realmente, a longo prazo, ela dá mais problemas e ela tem mais riscos da gente ter que fazer reintervenções. Uhum. E qual é o tipo de anestesia usada na técnica de recuperação em 24 horas? Essa é uma sistematização muito interessante. Mudou-se o protocolo do anestesista. Então, nós usamos drogas mais modernas e essas medicações anestésicas têm um efeito mais curto. Então, você se recupera mais rápido e tem menos efeito ressaca. Isso faz com que em 2 horas após a cirurgia você esteja já plenamente bem acordada e apta para ir para casa no mesmo dia. Uhum. Obrigada. Essa prótese de mama na técnica de recuperação em 24 horas, ela corrige a flacidez ou é necessário fazer uma masto? Boa pergunta. Bom, isso você vai ter a resposta na frente do espelho. Você vai à frente do espelho, você vai colocar o seu braço esticado a 90 graus em relação ao seu tórax. Depois você ergue os braços para cima e para baixo. Se você observar que a sua mama não mexe em relação ao seu sulco, nós temos um caso que a prótese resolve. Se a sua mama desce abaixo do seu sulco, nós já temos um caso de flacidez. Se nós temos um caso de flacidez, a prótese não resolve. Nós vamos precisar realmente fazer uma mastopexia.
Uhum. E no caso, assim, que tem uma paciente que ela tem essa flacidez, mas ela não quer fazer, ela não se importa em ficar com a flacidez, certo? Porque ela não quer a cicatriz. O doutor recomenda isso ou o doutor evita? Eu sempre evito, eu não recomendo, porque há um grande grau de arrependimento. E se você já tem uma flacidez inicial, se você coloca a prótese por baixo da mama, ela vai forçar ainda mais os tecidos e vai fazer com que você precocemente tenha uma queda mais severa. Uhum, obrigada. Quanto tempo leva essa cirurgia? Bom, se você seguir todos os protocolos, que são os 14 pontos que foram elencados pela Sociedade Americana para colocar uma prótese, essa não é uma cirurgia muito demorada. Ela, em boas mãos, ela leva entre 1 hora a 1 hora e 30. Uhum. Essa cirurgia, ela pode ser feita em clínica por ser mais tranquila ou é necessário realmente fazer em hospital? Mari, aí depende da formação do cirurgião e muito da escolha da paciente também. Se você for fazer esse procedimento de forma ambulatorial, você pode fazer isso em clínica ou hospitalar. Mas para escolher o local, lembre-se, você tem que levar em consideração critérios de segurança. Você vai ter que fazer uma avaliação com anestesista, vai ter que passar com cardiologista, vai ter que estar com todos os exames absolutamente normais. E mais importante, você tem que verificar se essa clínica é habilitada para realizar esse procedimento. Ou seja, se ela tem o aval da Anvisa e da Vigilância Sanitária para realizar esses tipos de procedimento. Porque a gente viu, e até essa semana aconteceu um caso, que a pessoa realizou o procedimento num local que não estava habilitado. Aí os riscos de complicação são muito maiores. Uhum, obrigada. O pós-operatório com alça muscular é mais doloroso? Pode ser feito nessa técnica, além do sutiã interno, a alça muscular? Bom, aí nós trocamos de assunto, Mara. Então, só para situar nossos seguidores agora, os que estão nos ouvindo, é assim: nós estávamos conversando sobre prótese de mama, e a alça muscular é uma técnica para segurar a prótese e para elevar a mama numa mastopexia. É quando a gente tem a mama caída. Então, quando a gente vai fazer a elevação da mama. Então, a alça muscular e todas as técnicas que foram sistematizadas de colocar essa prótese com uma proteção do músculo, elas são técnicas que nós usamos para fazer uma mastopexia. Uhum, obrigada. Perguntaram também se pode ser feita em mastopexia a recuperação em 24 horas. Excelente pergunta. Então, não vamos confundir as coisas. Então, nós temos prótese mama de recuperação rápida. Então, esse é o protocolo R24R, esse é o protocolo de recuperação rápida. Essa técnica foi sistematizada para aumento de mama com prótese, para cirurgia de prótese de mama. Na mastopexia, ao contrário, nós vamos ter uma recuperação mais lenta e nós vamos ter que seguir passos mais delicados até nós implementarmos toda a atividade diária. Então, a mastopexia requer mais cuidado e a recuperação é mais lenta. Uhum. Mas no caso, dá para seguir o mesmo protocolo da recuperação em 24 horas, tirando a recuperação mais rápida, né? Mas seguir aquele protocolo de segurança, fios farpados, troca de luvas, funil de Keller, entre outros que são dessa técnica. Bom, então é o seguinte, vamos então pontuar bem. A prótese de mama de recuperação rápida, como foi sistematizada pelo Dr. Tebet e é muito divulgada aqui no Brasil pela escola do Dr. Tiago, é uma técnica para colocação de prótese de mama naqueles casos em que nós temos hipomastia, ou seja, que a gente tem uma mama pequena, ou quando a gente tem uma mama desenhada, mas a gente quer mais colo e um decote mais desenhado, ok? Já a mastopexia é uma técnica para que a gente eleve a mama. Então, nós vamos remover a areola, vamos elevar a auréola e vamos retirar o tecido que está flácido e em excesso. Neste caso, a gente coloca uma prótese. Nós temos uma sistematização muito interessante, até foi um dos seus convidados, o doutor Marcelo, ali, seu vizinho de Londrina, né? Ah, sim. Exatamente. Então, ele sistematizou essa colocação.
nós praticamente conseguimos seguir os 14 pontos nas duas técnicas, mas são pontos de segurança que foram desenvolvidos inicialmente para prótese de mama. E o Dr. Marcelo trouxe eles para a cirurgia de mastopexia. Obrigada, doutor. Como prevenir as estrias? Qual a melhor forma? Bem, as estrias vão ocorrer certamente em 3 a 5% das pacientes que colocam prótese de mama. Isto ocorre por uma distensão do tecido. A mama cresce rapidamente e à medida que o volume aumenta de forma rápida, o que acontece? Nós vamos ter obrigatoriamente um estresse sobre a pele. Então nós vamos ter estrias. Como nós podemos fazer para prevenir isso? Nós podemos precocemente, antes de você fazer o procedimento, iniciarmos um protocolo de hidratação da pele e um protocolo muito estrito de cuidado após nós fazermos a cirurgia. Com isso, nós vamos conseguir evitar, mas as estrias são inevitáveis em 3 a 5% das pacientes. E a prótese, ela pode girar? Isso é uma coisa que acontece. Nós temos 1 em cada 750 pacientes, a prótese pode girar. Isso é uma coisa muito interessante. Quanto mais estreita a prótese, quanto mais alta, ou seja, quanto mais cônica ela for, maior o risco dela girar. Interessante, eu não sabia disso. Nunca tinha... Eu pensava que independia, né? Mas faz sentido, porque ela tá ali, né, amor? Exatamente. Quanto mais alta é a prótese, mais estreita é a base. Então, mais fácil ela dar uma cambalhota. Obrigada, doutor. Depois até vou salvar esse trechinho para repostar aqui, que é bem interessante. Legal. Por que algumas mamas ficam quadradas no começo do pós-operatório de mastopexia? Quando verei o resultado final? Bom, a mama quadrada é uma questão muito simples. Na mama quadrada, quer dizer que o desenho da lateral da mama e da parte medial, ela não ficou bem desenhada em relação ao formato natural que é uma mama bonita, que é redonda. Então, isso acontece, vamos chamar a parte do meio da mama de pilar medial, vamos chamar a parte lateral de pilar lateral. O que houve é que a forma de esculpir esses pilares, o pilar lateral e o pilar medial, não permitiu um formato final redondo. Ou seja, a gente tem aí um caso em que há um pouquinho mais de espessura num dos dois pilares. Mas, preste atenção, não fique chateada. Pode ser que ela fique um pouquinho quadrada nos primeiros 30 a 60 dias, por um inchaço ou por uma questão de edema. Mas nós temos que ter o cuidado, quando nós vamos desenhar a mama no intraoperatório, de deixar o pilar lateral, ou seja, a parte do meio da mama, o pilar lateral, a parte lateral da mama, bem esculpidas, para que eles casem perfeitamente com o desenho redondo que a mama tem que ter. Obrigada. Qual é a textura utilizada na prótese de recuperação em 24 horas? É a lisa? Não, então, nós utilizamos uma prótese que chama-se microtexturizada. Essa prótese microtexturizada, qual a diferença? Bem, ela tem uma textura mais fina que reverte a sua superfície. A prótese lisa, ela na realidade, ela é muito utilizada nos Estados Unidos e ela é muito pouco utilizada no Brasil. A gente sabe hoje que quanto menos textura existir na superfície da prótese, melhor vai ser a relação entre a prótese e a mama ao longo do tempo. Obrigada. Tem uma pergunta que surgiu na live, que é se a técnica de recuperação em 24 horas diminui as chances de contratura capsular. Isso sim, isso é uma coisa muito importante. Como a técnica de recuperação rápida na prótese de mama segue absolutamente os 14 passos preconizados pela Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, o que acontece? Você tem um menor risco de contaminação na hora de colocar a sua prótese e com isso diminui a possibilidade de contraturas e seromas. Qual a quantidade de gordura utilizada para fazer a mama híbrida? Muito bom. Muitas pessoas acham que a gente precisa de um volume grande para fazer uma mama híbrida. Não. Às vezes nós precisamos de volumes pequenos, 40 a 60 ml.
no máximo 100 ml. Com isso, em cada mama. Com isso, nós já conseguimos desenhar o colo e desenhamos, muito importante, o decote, a clivagem, o polo medial da mama. Uhum. E essa gordura que vai ser enxertada nas mamas, é fácil de perder ela? Porque muito se fala em lipoenxertia glútea, não dura nada. Então, isso é uma coisa interessante. Como você trabalha muito bem essa gordura, e é uma gordura que a gente vai fazer em pequenos volumes, a capacidade de adaptação dela na nova posição é muito maior. Quando a gente faz uma colocação na região glútea de gordura, o que, que acontece? Além da gente ter que fazer túneis antes para que coloquemos essa gordura, nós temos que ter cuidado com o volume, porque quanto mais volume, maior a capacidade de absorção do organismo. Uhum. Obrigada. Pode fazer essa prótese de recuperação rápida junto com a rinoplastia? Pode sim. Na realidade, o que nós vamos fazer apenas é sistematizar. Nós vamos fazer primeiro a cirurgia de prótese e depois a cirurgia de rinoplastia. Mas você pode associar algumas cirurgias, como a prótese de mama, a cirurgia nos olhos. Claro que pode sim. Uhum. E no caso, se continua sendo a mesma anestesia, porque a anestesia, se eu não me engano, da prótese de recuperação 24 horas é a geral, né? Isso, nós chamamos isso de anestesia venosa. O que é anestesia venosa? Na realidade, é um protocolo que foi bem sistematizado de como você fazer a anestesia para que você tenha uma recuperação mais rápida. Então, lembre, nós já conversamos sobre isso. As medicações são mais modernas, o tempo de ação delas no organismo é mais curto e o seu anestesista vai conseguir, com isso, que a duração da anestesia seja a mesma do procedimento cirúrgico. Assim você recupera mais rápido. Uma das coisas muito interessantes, por exemplo, como essa prótese fica debaixo do músculo, a gente usa um relaxante muscular para a pessoa dormir enquanto ela está fazendo anestesia e ter o relaxamento dos músculos e conseguir respirar pelos aparelhos. Com isso, o que acontece? Se esse relaxante muscular é de uma duração mais curta, terminou a cirurgia, a paciente já está acordada. Ela recupera mais rápido, tem menos efeito ressaca, como nós chamamos. Uhum. E evita aquele enjoo, né? Que muitas reclamam de náusea, né? Dias. Eu, por exemplo, quando fiz a minha cirurgia, eu tive muita náusea. Não tive nada de dor, mas uma náusea horrível. Para isso existem alguns outros fatores que nós vamos usar. Para isso, nós vamos usar um remédio para você dormir, que chama hipnótico, que tem uma ação muito interessante. Além dele fazer você dormir, ele diminui a possibilidade que você embrulhe o estômago depois da cirurgia. Uhum. É uma evolução tremenda, né? Muito. Esse protocolo realmente vai estabelecer um marco. Esse protocolo faz uma grande diferença entre como nós fazíamos e como nós vamos fazer após essa sistematização. Uhum. Doutor, surgiu uma pergunta bem interessante da Sandra, que a filha dela tem escoliose severa e tem a mama muito maior que a outra. Ela pode colocar a prótese? E isso é uma questão muito interessante. Nesses casos em que há uma escoliose severa, a colocação da prótese de mama deve ser norteada por uma orientação com o ortopedista ou neurologista que segue o caso. Por quê? Porque se a escoliose ainda não estabilizou, se você colocar uma prótese de mama, ela vai puxar mais ainda a sua coluna. A escoliose, ela vai fixar, ela vai estabilizar a angulação à medida que passam-se os anos. Então, o seu ortopedista e o seu neurologista vão ter que dar o aval. Não é uma escolha pessoal, eu desejo fazer. Uhum. Perguntaram também sobre mamas tuberosas. Qual que é a melhor prótese? Também pode ser feito com a recuperação em 24 horas? Pode, só que nesse caso, o que tem de diferente? A mama tuberosa é aquela mama que só desenvolveu a região ao entorno da areola. Então, essa mama, ela fica muito pontuda, ela fica muito bicuda. Então, além de fazer a técnica de recuperação rápida, ou seja, além de nós usarmos o dual plane, além de nós colocarmos a prótese de mama, nós vamos ter que atuar sobre essa protusão, sobre esse biquinho que ficou muito desenhado.
Então, nós vamos ter que fazer uma redução da tuberosidade. Uhum. E em alguns casos, onde a tuberosidade é mais leve, dá para corrigir só com a prótese? E isso é muito interessante. Você pode fazer um teste simples em casa. Se você mexe o seu biquinho no sentido horário e anti-horário, e ele contrai e essa tuberosidade diminui, você pode só fazer a prótese de mama, porque ele vai suavizar. Porque nós vamos ter um efeito muito interessante. A mama comprime por dentro, o sutiã comprime por fora, e nós vamos ter um nivelamento dessa tuberosidade, apenas nos casos bem leves. Uhum. E no caso, para essa correção, seria melhor o modelo de prótese anatômica? Não, aí vai depender do desenho do tórax. Lembra, quanto mais curto o tórax, quanto mais largo, nós vamos escolher uma prótese diferente. Aí nós já conversamos, vamos retomar então. Nós temos 5 pontos, que são a escolha da prótese de forma bidimensional, que é aqueles desenhos que nós vamos fazer. Largura da mama, distância do biquinho até o sulco, distância do biquinho até o ombro, quanto você tem de pele sobrando, né? Então, com esses parâmetros, nós vamos escolher a prótese mais adequada. E aí a gente pode, inclusive, utilizar o simulador. Por que o simulador é interessante? Porque ele ajuda a alimentar as expectativas da paciente. Uhum. Obrigada, doutor. Perguntaram aqui qual é o tamanho da cicatriz da prótese de recuperação em 24 horas. Bem, essa cicatriz vai ter em torno de 4 centímetros e ela fica posicionada no sulco da mama. Isso é uma outra coisa interessante. Na prótese de recuperação rápida, nós temos cicatrizes menores e como nós vamos usar o fio farpado, que nós já conversamos também, essa cicatriz ela fica mais firme e ela tende a alargar muito menos. Uhum. E como que faz para ter as mamas mais marcadas? Bom, nós já discutimos aqui. Então, para desenhar mais uma mama com a prótese, nós vamos usar 2 elementos. Escolher bem a prótese, colocar ela em dual plane, fazermos o grip plane e, mais importante, usarmos a técnica de mamoplastia híbrida. Então, olha que coisa interessante. Nós associamos uma série de fatores. Nós usamos a técnica de grip plane, que deixa a loja mais firme, traz a prótese mais para o meio, isso é uma grande novidade, né, que o Dr. Tiago desenvolveu, e o que é muito interessante, nós podemos associar a mama híbrida. Então, além de termos o dual plane, além de termos o grip plane, nós vamos ter a possibilidade de remodelar o decote e o colo com a utilização da gordura, que é a mama híbrida. Uhum, obrigada. Perguntaram também se é possível colocar a prótese cônica nessa técnica de recuperação rápida. Sim, nós vamos utilizar aqueles parâmetros. Lembre, nós vamos utilizar os parâmetros bidimensionais. Com os parâmetros bidimensionais, pode ser que uma prótese cônica seja mais adequada para você, mas é muito pouco provável, porque você vai ter que ter um tórax curto e um tórax estreito. Muito provavelmente a prótese cônica não vai desenhar tão bem um colo numa técnica de dual plane. Uhum, obrigada. Perguntaram se pode dormir de bruços após a prótese de recuperação 24 horas. Bem, rapidamente você volta a dormir de lado e você vai levar entre 7 a 10 dias para voltar a dormir de bruços. Nossa, bem tranquilo. A maioria das pacientes eu vejo que parece que todo mundo dorme de bruço. Não sei se no consultório do doutor é comum essa Isso é pergunta. uma pergunta muito interessante, é uma coisa muito comum, que é as pessoas perguntam quando que eu vou dormir de bruço, eu só durmo de bruço. Dormir de bruços tem uma outra fase, que é uma fase que eu chamo de acomodação, porque ao deitar de bruço, você vai ter o anteparo da sua prótese. Então, você vai ter que se readequar e se acostumar com com esse novo desenho do seu tórax. Uhum, obrigada. Até qual tamanho de prótese posso colocar com essa técnica? Posso colocar 500 ml? Boa pergunta. O Dr. Tiago costuma dizer que não coloca prótese acima de 350 ml. Então, o que nós vamos usar para isso? Nós vamos usar
a técnica das medidas, que nós já falamos, que é uma técnica bidimensional, e vamos usar a técnica do simulador, que é uma técnica tridimensional. E vamos aí alimentar a expectativa. Como é isso? Nós vamos mostrar nitidamente qual é a possibilidade e o que aconteceria numa prótese muito grande. Lembre-se, prótese muito grande, ela tem um risco maior de estrias e tem um risco maior dela rodar para a lateral. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter sempre. Quanto maior a prótese, mais peso ela vai fazer e mais tendência que ela tem de rodar para a lateral e rodar para baixo. Obrigada. Perguntaram se é possível ter um resultado mais natural com essa técnica, estilo cirurgião plástico Noel Lima. Então, o Noel Lima, ele é o inventor da prótese cônica. Então, nós já conversamos sobre isso. A prótese cônica se adapta muito pouco a essa técnica. Então, para fazer a técnica como o Dr. Noel Lima, que é a prótese cônica, nós vamos ter que pensar em um outro plano e uma outra técnica de colocação. Obrigada. Depois de quanto tempo posso pegar meu filho no colo? Bem, se ele tiver entre 10 a 15 quilos, você vai poder pegar ele no colo a partir do dia seguinte, com a técnica de recuperação rápida. Isso acontece em 96% das pacientes. Então, sempre que eu estou na frente de uma paciente, eu sempre coloco essa situação. Olha, em 96% das pacientes, nós vamos ter esses parâmetros. Então, em 96% das vezes, nós vamos estar conseguindo carregar peso, dirigindo e retomando as atividades diárias normais no dia seguinte. E depois de quantos dias pode dirigir? Na realidade, você vai voltar a dirigir em 24 a 72 horas. E por que a escolha das próteses tão pequenas é a melhor opção? Não quer dizer que a prótese seja tão pequena. Lembre-se, nós vamos usar os parâmetros do seu tórax. Nós vamos escolher a prótese que se adapte melhor ao seu tórax. E qual é a chance de ter cicatriz hipertrófica com essa técnica? Existe algum cuidado especial para que minha cicatriz fique bonita? Muito bom. Quem assistiu a sua live na segunda-feira viu. Você estava oferecendo para os seus seguidores o quê? Uma placa de silicone. Então é assim, com essa técnica ou com qualquer outra técnica, você pode ter uma cicatriz hipertrófica. O que é uma cicatriz hipertrófica? É uma cicatriz que fica mais grossa e mais vermelha no começo, mas com o tempo ela vai ficando mais plana e mais clara. É bem diferente de um queloide, que é uma doença da cicatrização e que realmente requer um tratamento muito mais rigoroso. Mas com a técnica do dual plane, você vai usar um curativo especial que você vai ficar nos primeiros dias. Esse curativo faz com que a cicatriz fique mais plana e, com isso, você tem uma perspectiva de uma cicatrização melhor. Mas lembre, a cicatriz hipertrófica é facilmente tratada com a placa de silicone ou com cremes especiais. E no caso, esse curativo é aquele de hidrocoloide? Exatamente. Você pode usar dois curativos. Você pode usar um curativo que é a cola biológica ou você pode usar o hidrocolóide. No caso, a cola biológica é a cola... aquela... Pode falar o nome da marca? Porque só tem uma, né? A Prínio? Exatamente. Você está muito bem informada, viu? Meus parabéns. Então, na realidade, só tem uma marca no mercado que chama Prínio. Nunca mais precisarei usar sutiã depois dessa técnica? Bom, o sutiã vai te acompanhar. Então, o sutiã faz parte da sua recuperação. Nós vamos utilizar o sutiã cirúrgico nos primeiros dias e depois nós vamos abandoná-lo assim que você tiver a mama bem estabilizada, não tiver nenhum inchaço e já tiver bem recuperado. Pode usar a prótese de poliuretano nessa técnica? Isso é uma pergunta bem interessante. Então, a prótese de poliuretano, o poliuretano nada mais é do que uma espuma. O poliuretano foi desenvolvido para ser colocado nas técnicas embaixo da mama. Ele não é recomendado para ser colocado por debaixo do músculo.
Por que é feito o alongamento após a colocação de prótese? Isso faz parte daquele protocolo de recuperação. Lembre-se, nós temos o protocolo de preparo, o protocolo da cirurgia e o protocolo de recuperação. A movimentação precoce faz com que o seu músculo fique mais relaxado, menos contraído, dá menos tensão muscular e, com isso, menos dor. Uhum. Perguntaram aqui se existe algum cuidado especial que deve ter após fazer a prótese de recuperação em 24 horas. Bem, tem alguns cuidados. Então, você vai iniciar a movimentação dos braços com exercícios que vão ser recomendados pela equipe precocemente, 2 horas após a cirurgia, né? E nós recomendamos que rapidamente você retome as suas atividades diárias. Uhum. Perguntaram se pode ter a mesma prótese da amiga, que ela gostou da prótese da amiga. Bom, isso é muito interessante. Você e a amiga têm que ir na frente do espelho e observarem se vocês têm o mesmo tórax, a mesma largura entre os braços, a mesma altura e a mesma estatura. É muito interessante. Muitas pacientes vêm nos procurar com a foto da amiga. Eu quero uma mama igual à minha amiga. É muito interessante porque a gente pode usar isso como de uma forma educativa. Olha, isso podemos alcançar, isso não podemos alcançar. Este é o desenho que vai ficar em você, esse desenho não cabe em você. Então, a foto da amiga é muito boa, ela é educacional, mas nem sempre ela é copiável. Uhum. Eu vou fazer uma última perguntinha sobre a prótese de recuperação em 24 horas e daí a gente vai para masto, né? A Miriam perguntou se pode usar para troca de prótese. Então, vai depender do sítio e da posição que está a sua prótese. Se a sua prótese estiver subglandular, você pode trocar a prótese pelo duoplane. Se a sua prótese já estiver submuscular, vai ser mais difícil você desenhar o grip plane e vai ser mais difícil você desenhar a mama com a forma da recuperação rápida. Uhum. Doutor, eu achei que mais uma perguntinha que fizeram, daí a gente já vai para masto. Perguntaram se fizer esforço, a prótese pode ficar torta? Então, na realidade é o seguinte, a prótese pode sair de posição, principalmente quando você tem movimentos bruscos, traumas ou impactos fortes sobre a região da mama. Se você não tiver um certo cuidado nos primeiros dias, nós temos esse risco. Doutor, agora eu vou para masto e eu vou fazer a primeira perguntinha da Diana, que ela perguntou várias vezes aqui, que você pode fazer o sutiã interno sem colocar a prótese na mastopexia. Então, na realidade, depende de onde está a posição do sulco da mama dela. Se o sulco da mama dela for muito baixo, ou seja, o sulco está escorrendo em direção à barriga, aí nós podemos usar o sutiã interno para elevar esse sulco e para estabilizar. Então, a mastopexia, ela vai poder ser feita com a prótese ou sem a prótese. Quando você tem volume mamário e você não deseja uma prótese, nós podemos usar várias técnicas. Então, nós podemos usar a técnica do Dr. Léaci Ribeiro, podemos usar a técnica do Dr. Pitanguis, e sim várias técnicas que nós podemos usar para desenhar o colo e para desenhar a mama. Doutor, se você pudesse falar qual que é a técnica do Dr. Pitangui, Dr. Rebelo, que eu não sei qual que é, seria interessante e acho que as meninas também não sabem. Muito interessante. A técnica do Dr. Pitangui, você faz um desenho que chama quilha de navio. Então, você faz 3 pontos e retira uma quilha do navio. Depois, une as partes laterais, a parte lateral e a medial, e eleva a mão. A técnica do Dr. Léaci Ribeiro, você faz o seguinte, você pega a parte de baixo da mama e carrega para cima. Então, nessa técnica, a gente chama retalho de pedículo inferior. Vamos lá. Nós pegamos o desenho da mama e elevamos a mama para cima, para fazer o desenho do colo. Uhum, obrigada. Aqui tem uma pergunta da Tayana. Ela falou que operou há 8 meses, vai ter que reduzir a esquerda de 455 para 400. Somente a esquerda. Meu médico não recomendou o masto, mas fico em dúvida, pois você não vai murchar. Pequenas reduções de volume não representam grandes modificações sobre o revestimento da prótese. Então, vamos conversar sobre medidas de prótese.
Se você tiver uma prótese 450 para uma prótese 400, a diferença vai ser de 2 milímetros na lateral e 2 milímetros na altura. Então, a modificação vai ser pequena. O volume como um todo modifica porque nós temos um cone. Esse cone, então, reduzindo um pouco na lateral e um pouco na altura, vai reduzir o volume como um todo. Uhum. Aqui a pergunta seria: quais são as técnicas novas para mastopexia? O doutor tem alguma preferida? Bom, depois que ela foi preconizada pelo Dr. Ono, como você já conversou com ele, ele explicou muito bem, praticamente nós hoje só utilizamos técnicas de mastopexia com prótese usando a sustentação muscular. Existem várias técnicas diferentes de desenho dessa alça muscular, mas basicamente o que você faz é trazer esse músculo para cima, fazendo uma alça que permite que a prótese fique em posição. Então, literalmente, a prótese é agarrada pelo músculo. Então, a prótese vem para o meio e para cima. Uhum. Obrigada. A Leocimara falou assim: tenho seios grandes naturais, porém tive filha, aumentou, amamentei, porém não preciso. Qual é o procedimento mais indicado pós-amamentação para apenas firmar sem colocar prótese? Para quem já tem muito seio. Para quem tem muito seio, basta fazer uma mastopexia. Mastopexia não necessariamente precisa ser feito com colocação de prótese. Se você tem tecido, se você tem volume, você pode fazer sem a colocação de prótese de mama. Doutor, você me perdoa aqui, mas eu vou ter que voltar só numa perguntinha da prótese de recuperação em 24 horas que uma seguidora Bom, fez, e daí se eu não fizer ela pode ficar chateada. A Dani perguntou se o sutiã interno segura as próteses para não ir para os lados. bem, aí ela confundiu um pouquinho. O sutiã interno, na realidade, ele foi desenvolvido para não deixar o sulco da mama descer. O sulco da mama, essa parte aqui embaixo, se ele desce, ele fica muito baixo, ele fica na barriga. Então, nós subimos o sulco e posicionamos esse sulco com o sutiã interno. Nada mais é do que uma técnica para sustentar o sulco, tá? Para sustentar a lateral, se for uma prótese de mama, nós vamos usar o grip plane do Dr. Tiago. Se for uma mastopexia, nós vamos usar a alça muscular do Dr. Ono. Uhum. Perguntaram se mama tuberosa faz masto. Então, na mama tuberosa, na maior parte das mamas tuberosas, nós temos que associar técnicas. Nós temos que fazer a mastopexia, a redução da tuberosidade e, na maior parte delas, fazer a colocação de uma prótese de mama. É muito difícil fazer uma mama tuberosa sem a utilização de prótese de mama. Mas existem casos em que a tuberosidade é grande e a mama rodou como um todo e que nós podemos utilizar o tecido. O problema da mama tuberosa como um todo é que, além do formato ser muito desagradável, ser muito antiestético, na maior parte das vezes ela vem acompanhada de um tamanho de auréola muito grande. Então, nós temos que redesenhar a auréola, nós temos que redesenhar a mama. Então, na maior parte das mamas tuberosas, nós associamos técnicas. Nós colocamos próteses, reduzimos o biquinho e elevamos a mama. Uhum. Quais são os tipos de incisões para mastopexia? Bem, existem vários tipos de incisões para as mastopexias. Ela pode ser em T clássico, em L, como preconizado pelo Dr. Bozola, lá de São José do Rio Preto, ou ela pode ser em pirulito. Como é isso? Uma cicatriz que você faz ao redor do biquinho, um risco para baixo é o pirulito. Se fizermos um risco embaixo, nós chamamos de T. E o Dr. Bozola desenhou uma técnica que a cicatriz fica ao redor do biquinho, um risquinho e somente um risco para a lateral. Uhum. Doutora, aqui tem uma pergunta. Eu não entendi direito. Eu vou tentar falar como que eu entendi. Ela falou que ela fez mastopexia e ela quer saber se é normal os pontos serem expulsos.
Acho que ela teve Bem, rejeição ao fio, né? então isso vai depender do fio que foi utilizado e da reação do seu próprio organismo. Então, depende muito dos fios. Ultimamente, a gente tem utilizado cada vez mais pontos internos e cada vez menos pontos externos. Mas os pontos internos, sejam eles de qualquer qualidade que sejam, seja o nylon, seja o bicril, seja o monocrio, qualquer elemento químico que nós introduzamos, que nós façamos a introdução dentro do organismo, eles têm um risco de ter uma extrusão, uma reação de corpo estranho. Uhum. E como é a recuperação da mastopexia? Como que é o pós-operatório? É diferente das próteses de mama? Muito diferente. Na mastopexia, nós vamos levar mais tempo para retomar as atividades diárias, nós vamos usar o sutiã cirúrgico para mais tempo e vai levar também muito mais tempo para você carregar peso, voltar a dirigir e voltar às suas atividades diárias. Uhum. Aqui, uma paciente, a Edna, ela falou que ela tem 6 meses de cirurgia. Ela é lá da Espanha e ela não está gostando do resultado. Gostaria de saber com quanto tempo poderia fazer outra cirurgia. Ela até O que ela postou fez? o resultado dela aqui na página, sabe? Ela não, as mamas dela ficaram muito juntas e elas queriam que as mamas ficassem mais, sabe, harmoniosas. Tá. Isso da mama junto chama simastia. A simastia é quando a distância entre um decote e outro da mama fica muito curta. Então, na simastia, nós temos que usar técnicas diferenciadas para que nós possamos devolver o colo a um desenho normal, né? Então, ela na realidade vai ter que procurar o cirurgião dela para discutir como nós vamos reposicionar esse colo da mama. Uhum. Por exemplo, se ela tiver feito uma técnica que seja submamária, fica mais fácil, porque aí nós transformamos essa técnica submamária num dual plane e com isso nós vamos ter a correção da simastia só alterando o plano. Se ela estiver numa outra posição, aí nós vamos ter uma dificuldade maior em desenhar uma loja que fique mais graciosa. Submamária que o doutor diz é submuscular? Não. Submamária quer dizer debaixo da mama. Submuscular é debaixo do músculo. Submamária é quando nós levantamos a mama e colocamos a prótese. Uhum. A Graciane fez uma pergunta, não é bem relacionada a masto, mas pode envolver a masto também, ou a prótese de recuperação em 24 horas. Ela quer saber quais são as medidas que o doutor considera um tórax pequeno. Então, na realidade, depende da sua altura. Então, nós temos uma proporção. Qual que é essa proporção áurea? Nós temos a medida 1 para ombro, 0,75 para cintura ou 0,66 e 1 para quadril. Então, você tem que medir o seu quadril, a sua cintura e o seu ombro. Eles têm que estar proporcionados. Porque, por uma mesma altura, nós podemos ter tórax mais largos ou mais estreitos. Uhum. Doutor, vai passar um pouquinho do tempo de 1 hora. Tem problema? Porque tem algumas perguntas ainda? Não, vamos responder as perguntas de todas as suas seguidoras aí. Sim, ótimo, então. A Diana, ela pediu para o doutor falar mais sobre a masto sem prótese. Bem, então vamos lá, Diana. A mastoplastia sem prótese, ou a mastopexia sem prótese, ela é uma cirurgia para quem tem algum volume, porque nós vamos precisar desse volume para desenhar o colo e para elevar a mama. Então, você não pode ter só flacidez. Se você tiver só flacidez, a mastopexia não vai servir para você. Por quê? Porque nós não vamos ter relevo, nós não vamos ter desenho, nós vamos ter volume para desenhar a sua mão. Então, a mastopexia, para quem tem volume, ou seja, para quem além da mama cair, ela tem conteúdo, nós vamos conseguir fazer com bastante tranquilidade. Eu vou deixar para vocês, eu vou fazer os desenhos esquemáticos e vou colocar lá na página Ricardo Andrade Cirurgia Plástica para vocês entenderem melhor os desenhos esquemáticos. Eu estou sem meu board aqui, senão eu sou muito bom no desenho. Aí eu faria os desenhos para você, mas fica a promessa, vai estar lá no Ricardo Andrade Cirurgia Plástica. Uhum. E depois eu reposto aqui para as meninas verem na história ou no Combinado. vídeo, tá bom? É, Perfeito.
Uhum. Doutor, é possível amamentar depois de fazer a masto? Muito boa pergunta. Então, lembre-se, quanto mais redução você tiver do tecido mamário, menor a possibilidade de amamentar depois de uma cirurgia. Nós costumamos dizer que é de 17% a possibilidade de você não amamentar depois de uma mastopexia normal. Uhum. Obrigada. Perguntaram se é possível escolher o tamanho das próteses na mastopexia. Sim, nós vamos ajudar você a escolher esse tamanho. Esse tamanho vai ser muito ditado pelo volume que você quer ter no final, como resultado da prótese. Uhum. O pós-operatório com alça muscular é mais doloroso? Não, ele é um pouco desconfortável nos primeiros 3 dias, mas não chega a ser uma dor insuportável. Não é como antigamente. Aqui tem uma pergunta da live, é assim, doutor, eu tenho seio grande e eu sonho em fazer a redução e pôr silicone. É possível tirar mais gordura do peito para pôr a prótese e mesmo assim não ficar com o seio grande? Porque quem sonha com a redução sonha em deixar o peito pequeno, né? Bom, isso é um grande achado da técnica do Dr. Ono e do Dr. Kramer. O que eles fizeram? Eles substituíram o tecido mamário por uma prótese. Então, é perfeitamente possível que você reduza bastante o tecido mamário, mas ele vai ser substituído por uma prótese. Uhum. Obrigada. Perguntaram se pode ser usado a prótese de poliuretano na mastopexia em dual plane, que se esse seria a melhor forma de colocar a prótese para as mamas não caírem. Quem teve essa ideia foi genial, só que essa ideia não funciona, porque nós já até conversamos. A prótese revestida pela espuma de poliuretano, ela não é recomendável de ser colocada debaixo do músculo. Perguntaram se pode ser feito mastopexia e rinoplastia. Bem, nós já comentamos sobre isso. Nós podemos fazer essas cirurgias associadas. O que vai ditar uma possibilidade de uma cirurgia associada é segurança, ou seja, como estão seus exames de sangue, como está a sua preparação, como foi sua avaliação cardiológica e, mais importante, o ok, a liberação do anestesista para que esse procedimento seja feito associado. Uhum. Perguntaram também sobre quanto tempo leva a cirurgia de mastopexia. A mastopexia, ela leva entre 2 a 4 horas. É uma cirurgia mais demorada. Por quê? Porque nós temos duas mamas e elas têm que sair da sala de cirurgia semelhantes, ou seja, muito parecidas, muito iguais. Uhum. O que seria a mastopexia em 2 tempos? Isso é uma coisa muito interessante. O que acontece é o seguinte, vamos explicar. Muitas vezes você tem um bico da mama muito grande, um bico muito desenhado. O que acontece? Como nós vamos ter que elevar esse bico, muitas vezes nós não temos como retirar ele na totalidade. Então, nós vamos, no segundo tempo, remover esse bico excedente que vai ficar na vertente vertical da cicatriz, ok? Uhum. Doutor, perguntaram aqui se é possível ter as mamas marcadas também com a mastopexia. Bem, vai depender de quanto tecido você tem. Se você quer um colo bem desenhado, na mastopexia, associe a colocação de uma prótese de mama. Se você tem bastante desenho e você tem volume, é perfeitamente possível que nós deixemos a mama mais desenhada. Mas o que nós vamos ter? Nós vamos ter um tecido mamário para que nós possamos deixar o desenho mais formatado. Uhum. Perguntaram sobre. Ai, eu desativei os comentários aqui, tava na caixinha. Perguntaram qual é o tamanho da cicatriz da mastopexia. Bem, vai depender do cirurgião plástico que você escolher e da técnica que ele utiliza. Lembre, eu falei que nós podemos ter uma cicatriz em L, uma cicatriz em pirulito ou uma cicatriz em T. Uhum.
Aqui tem uma pergunta da Shirley. Ela quer saber se é possível tirar 500 ml e deixar sem prótese. Bem, vai depender do tamanho da sua mama. Se você tem uma mama que tem 1 quilo de cada lado, você pode retirar 500 ml. Mas se você tem uma mama pequena e você reduzir 500 ml, nós não vamos conseguir reduzir. Aqui tem uma pergunta bem interessante também. Em todos os casos, o doutor coloca prótese ou é possível fazer a mastopexia apenas com o tecido e gordura da própria paciente? Um abraço para a Shirley, que está nos seguindo aí. Bem, é possível, perfeitamente possível, nós fazermos a mastopexia sem prótese. Lembre-se, vamos repetir, vamos retornar. Depende de você ter tecido mamário e de, principalmente, você não querer uma prótese muito grande. Então, nós utilizamos o seu próprio tecido, faz um belo desenho. Isso é muito interessante, Mária, porque nas pacientes que têm mais idade, elas já não querem mais colocar prótese de mama. Elas querem ficar sem prótese de mama. Então, nesses casos, você tem que sempre ter uma técnica que possa desenhar a mama sem a necessidade de uma prótese de mama. Uhum. Aqui tem uma pergunta da Karine. Ela quer saber se quando perdemos a sensibilidade das areolas, ela escreveu argolas, é erro médico? Não. É o seguinte, essa é uma explicação simples. Provavelmente, antes da cirurgia, ela não prestou atenção a alguma explicação, que é 1% das pacientes que fazem cirurgia da mama tem alteração de sensibilidade. Essa alteração de sensibilidade, na maior parte das vezes, ela é irreversível, mas ela pode retomar. Se ela estiver lentamente voltando a essa sensibilidade, isso é bom sinal. Se ela está completamente apagada, isso é sinal de que nós vamos não ter esse retorno da sensibilidade. Uhum. Aqui tem uma pergunta da Daniele. Ela falou que faz 3 anos que fez a cirurgia. Ela quer saber quanto tempo ela pode ficar com a prótese. No caso, acho que ela quer saber quanto tempo ela tem que trocar a prótese. Daniela, é muito simples. Nós vamos fazer um ultrassom todos os anos. Após os 40 anos, nós vamos fazer o ultrassom e a mamografia e vamos seguindo essa prótese. Na realidade, a gente sabe que um dia nós vamos ter que trocar essa prótese. Mas hoje, nós, com os exames complementares, nós podemos seguir essa prótese ao longo dos anos. Se ela estiver bem, se ela estiver bem localizada, se ela não tiver desenvolvimento de contratura, se ela não desenvolver seroma, nós não vamos precisar trocá-la tão precocemente. Uhum. Perguntaram, após a masto, posso voltar à academia depois de quantos dias? Bem, você vai voltar a fazer caminhada com 7 dias, vai voltar a fazer esteira e bicicleta com 20 dias, vai voltar a fazer musculação para as pernas com 40 dias e a musculação para os braços e para o abdômen assim que a sua cicatriz estiver bem formatada. Uhum. Aqui perguntaram se é normal sentir um desconforto ao dormir com a prótese. Isso é muito comum, porque é um peso a mais no seu tórax. Então, isso acontece quando você dorme de lado ou como aquela seguidora que nos perguntou sobre quando a gente dorme de bruços. Uhum. Quanto tempo terei que ficar internada para fazer a mastopexia? Bem, esse procedimento pode ser feito ambulatorial ou hospitalar. Se ele for feito hospitalar, você pode ter alta entre 12 a 24 horas. 99% das pacientes que fazem a mastopexia podem ter alta no mesmo dia se seguirem um protocolo de anestesia de ação ultracurta. Uhum. Meninas, vocês perguntaram algumas coisas sobre lipoabdominoplastia. Se vocês quiserem perguntar no direct pro doutor, fica mais fácil, né? Não sei se o doutor pode responder no direct ou quer responder na live, não sei como preferir. Tá bom. Vamos repassar essas perguntas que não sejam de prótese e de mama, a gente passa no direct e a gente responde para vocês. Uhum. Perguntaram se é normal muita coceira após 6 meses na cicatriz. Então, nesse caso, você deve voltar ao cirurgião plástico e discutir com ele o que está produzindo essa coceira. A coceira é muito comum nos primeiros 3 a 7 dias, mas ela é incomum ao longo do tempo. Se ela persiste, é sinônimo de que você tem um problema de cicatrização. E o seu cirurgião vai poder
orientá-la sobre qual é o melhor tratamento. Uhum. A Salete perguntou assim, não perdi a sensibilidade, mas quando trocar, posso perder? Não, na realidade é o seguinte, se ela não perdeu a sensibilidade, quando ela trocar, ela não vai ter alteração de sensibilidade tão grande. Uhum. Aqui tem uma pergunta sobre o Covid, perguntaram se é muito arriscado operar nesses tempos de Covid. Acho que essa é uma dúvida bem comum, né, dos últimos tempos. Bom, então é isso. O COVID e cirurgia é assim. Se você teve COVID, você tem que esperar. Existe uma regra. Quanto mais graves foram os sintomas que você teve de COVID, mais tempo você vai ter que esperar para fazer a cirurgia. Em média, recomenda-se que você só se submeta a uma cirurgia eletiva 60 dias após o desaparecimento de todos os sintomas. Essa é uma regra muito séria, muito clara e muito bacana. Lembre-se disso. Desapareceram os sintomas 60 dias para fazer uma cirurgia eletiva. Uhum. Perguntaram como fica a questão da amamentação após a mastro. Até a gente já comentou, mas se o doutor quiser fazer um breve resumo. Então vamos lá. É uma resposta muito simples. Hoje, sentado na minha frente, seguindo a gente aqui na live, de cada 100 pessoas, 3 não amamentariam de jeito nenhum, com ou sem a cirurgia. Após a cirurgia, 17% das pacientes relatam dificuldade para amamentar. Então, a estatística hoje, se você estiver sentado aqui na nossa frente na live, é 3%, e se você tiver feito uma mastopexia, 17%. Uhum. Aqui tem uma pergunta bem interessante da Amanda. Se após fazer masto e amamentar o bebê, pode fazer com que o seio fique flácido novamente. Então, esse é um cuidado que você deve ter. Se você fez a masto e tem a perspectiva de ter filhos, é muito interessante que você planeje muito bem essa cirurgia. Essa cirurgia deve ser feita 1 a 2 anos após, então, você ter essa gestação. Por quê? Porque aí a mama já retomou a sua posição natural. Uhum. A Karine perguntou se em mama pode tirar gordura de outra parte do corpo e preencher a mama para não colocar prótese. Então, isso é o que a gente chama de mama híbrida. Tem um médico americano que, inclusive, o Dr. Sidney Coleman, que ele preconiza que você faça aumento de mama, hoje só utilizando gordura. Então, sem utilizar a prótese. Isso está muito em voga nos Estados Unidos nos últimos tempos. Então, existe essa possibilidade, sim. Tem um médico americano muito famoso que chama Dr. Coleman, que preconiza técnicas em que você faz o volume de mama só utilizando gordura. Uhum. A Si perguntou se precisa fazer drenagem quem faz mastopexia com prótese. Na realidade, vai depender muito da escola que seu cirurgião foi formado. Na mastopexia com prótese, eu, por exemplo, uso só as bandagens e o sutiã cirúrgico. Eu não uso a drenagem precoce. Quando eu preciso da drenagem, eu uso a drenagem tardia, depois de 60 a 90 dias. Uhum. Perguntaram aqui assim, fale sobre a mastopexia secundária. Fiz sem prótese, caiu e agora quero refazer com silicone. É parecido com a masto em 2 tempos? Não. A mastopexia secundária é a cirurgia de quem já fez uma mastopexia. Essa é uma cirurgia mais difícil, mais elaborada, mais trabalhosa e com maiores riscos também. Então, a mastopexia secundária é para aquelas pessoas que já fizeram uma mastopexia antes. Uhum. Perguntaram assim, nesse tempo de Covid, qual segurança que o paciente tem para operar em um hospital e disponibilidade de UTI? Isso é uma outra questão muito interessante. Aí você vai seguir as orientações da vigilância sanitária do seu município. Se o seu município não está autorizando cirurgias eletivas, é sinônimo de que a ocupação dos leitos está muito alta e o risco de contaminação intra-hospitalar é maior. Então, nós temos que seguir as recomendações da vigilância sanitária do município. E cada município está numa fase diferente de acompanhamento da Covid. Então, tem municípios que estão
autorizando as cirurgias eletivas e tem municípios em que as cirurgias eletivas não estão autorizadas ainda. Uhum. A Ariane falou que ela colocou prótese em 2008. Ela quer saber se ela tem que trocar, porque ela não queria trocar. Bom, isso é uma pergunta muito interessante, Ariane. Não é uma questão de querer trocar. É uma questão muito importante que é, precisa trocar? Então, o que nós vamos levar em consideração? Lembra aquela pergunta anterior. Nós vamos fazer o ultrassom. Se você tiver mais de 40 anos, nós vamos fazer a mamografia. Se nós tivermos dúvida, nós vamos fazer uma ressonância magnética. Estando tudo bem com a prótese, nós só acompanhamos. Mas aí, como a sua prótese já é uma prótese de longo prazo, nós precisamos fazer ultrassom a cada 6 meses. Uhum. Perguntaram aqui se fica bom mastopexia sem prótese. Olha, se você quer uma mama pequena, desenhada, e você não tem desejo de ter um volume grande, fica com um desenho muito gracioso, sim. Uhum. Falaram aqui, novamente, sobre a cirurgia de gordura no seio. O formato fica semelhante à prótese? E tem algum cuidado especial com massagens e drenagens? Bem, veja bem. Na realidade, quando você faz uma mastopexia e você usa a prótese, nós vamos fazer a drenagem depois de 40, 60 dias, nos casos em que eu acompanho. Quando você faz uma prótese de mama, muitas vezes não é necessária a drenagem, mas o acompanhamento pós-operatório é muito importante para você retomar a movimentação e retomar todas as suas atividades diárias. Quando você faz uma mamoplastia de aumento com gordura, você não faz drenagem. Você pode fazer a bandagem, vai utilizar o sutiã cirúrgico, mas você não faz drenagem. Uhum. Falaram assim, ó, fiz a mastos tem 5 meses e sinto ferroadas no bico do peito. É normal? Isso pode acontecer. Na realidade, a sua mama ela está adaptando com a posição nova e os seus nervos foram mudados de posição. Portanto, o que você está tendo chama uma parestesia, ou seja, uma alteração na sensibilidade dos nervos dessa região. Eles vão se acomodar com o tempo. Uhum. A Si falou assim, eu tenho nódulo no seio. É meu sonho colocar prótese. É possível colocar ou tenho que retirar? Fiz biópsia, deu fibroadenoma complexo. Muito bem. Então é o seguinte, você vai lá ler o seu resultado do exame. Então ele vai ter no ultrassom uma classificação, desde BIRADS 1 até BIRADS 5. Depois você vai ver o seu anátomo patológico. Então, se é um fibroadenoma complexo, eu recomendo que você antes passe com o seu mastologista, porque o fibroadenoma complexo, ele realmente pode ter alguma alteração ao longo do tempo. Então, nesse caso, se você for fazer, só se for uma prótese submuscular. Uhum. Perguntaram sobre valores, né? Mas valores não são possíveis passar por causa do Código de Então, Ética na Médica. realidade, a gente não pode passar valores e a gente não pode publicar nem fotos de antes e depois. Isso é a questão do Código de Ética Médica. Uhum. Doutor, fizeram algumas perguntas ali que eu acho que ficou indelicado perguntar. Eu acho que todas as perguntas aqui, né, terminaram, foram bastantes perguntas, né, que as meninas enviaram, que perguntaram Nossa, durante a nós temos live. uma verdadeira maratona, hein? Eu acho que se Isso, nós contarmos, nós passamos das 50 perguntas, hein? sim, Contando as é que foram quase em 1 hora e dobro. meia de Isso é live já. muito bom, Mari. Meus parabéns. Seus seguidores são absolutamente engajados. Fiquei muito feliz. Sim, e que bom que agora dá para fazer essa live de mais de 1 hora. Antes era tão ruim, né? Dava 1 hora, ficava aquele Já reloginho cortava. desesperado, né? Eu comecei semana passada, fiz uma live de 1 hora e meia, daí segunda com a Cilinete e hoje com o doutor. Foi um prazer. Mari, muito obrigado. Foi um prazer estar falando com seus seguidores e parabéns pelo seu Instagram aí. Você está cada dia subindo mais o número de seguidores. Isso é sinônimo de que você está fazendo um trabalho sério e bem bacana. Imagina, doutor, obrigado por ter aceito o convite a participar da live. Fiquei muito feliz, né? O primeiro cirurgião de Campinas. E parabéns também por ter feito o curso com o doutor Tiago, né? O doutor Tiago é referência em mamas no Brasil, no Na mundo realidade, inteiro. ele está formando uma família, né? A família Sim. R24R.
Uhum. Então é isso. Obrigada, doutor. Obrigada, meninas que participaram da live, doutora de Campinas. Eu vou deixar a live salva, vai ficar aqui. E também vou deixar no YouTube, porque às vezes é mais fácil, né, para as meninas encontrarem. Só digita lá o nome do doutor, já acharam a live. É isso, boa noite. Bom feriado a todos. Boa Tchau! noite. Tchau.